Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa comunidade de corações amigos e de braços abertos que recebe você, sua família e seus amigos com muito carinho e alegria. Nessa ocasião, nós vamos começar uma nova série, Levando Jesus a Sério. O que significa se a gente levar as palavras de Jesus a sério no nosso dia a dia? A de hoje é: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro. Exatamente, a regra áurea, aquele princípio que estabelece qual é a nossa ética no relacionamento com as pessoas. O que significa isso no dia a dia? É exatamente a mensagem que você vai ouvir agora. Deus o abençoe. Vamos cantar, irmãos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Viemos aqui para adorar Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso aproveite e contemple a sua presença nesta noite. Contemplamos. Com alegria, porque o Senhor está aqui para receber a nossa adoração nessa noite. Eu quero ver a igreja cantando Jesus em tua presença. Jesus, reunimos-nos e contemplamos tua face e rendemos a ti. Por que, irmãos? Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, os que cremos, direto ao Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Diga: estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 Na esperança de que Ele virá para nos buscar. O Senhor Jesus veio a primeira vez, nos redimiu e prometeu voltar
para morar com Ele eternamente, livres totalmente do pecado. É nessa esperança que nós cantamos alegres nessa noite. Amém? Vamos bater palmas com alegria e louvar o Senhor. Já refúgio. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Cantamos. Glória, glória, aleluia. Ao Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Vamos fazer assim com as mãos erguidas. Glória, glória, aleluia. Erga sua voz. Glória, glória, aleluia. A igreja louva a Cristo Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Com as palmas. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E de paz em santidade toda a terra se encherá. Porque vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
Santo de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqueles nossos queridos irmãos e amigos que chegaram após o início do culto, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, muito bem-vindos em nome da Igreja Presbiteriana de Tambaú. É um prazer e uma alegria tê-los aqui conosco. Esperamos que Deus os abençoe abundantemente, generosamente. Abra então a sua Bíblia, se você estiver sem ela, irmãos, pode acompanhar dos dois lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? O qual dentre vós, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que Deus abençoe sua palavra, amém? Curva a sua cabeça, vamos pedir a Deus que Ele nos fale, que seja muito mais do que um comentário de um homem sobre a palavra, seja o próprio Deus falando conosco. Ore conosco. Ó Deus amado e querido Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, escrita e inspirada pelo Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em nós e que está aqui no nosso meio, e cuja obra é iluminar o nosso entendimento, nos encaminhar a toda a verdade e nos fazer lembrar de todas as coisas que Tu nos tens ensinado. Portanto, nós te pedimos, abra, ó Deus, a nossa mente agora, dilate o nosso coração para que não apenas os nossos ouvidos ouçam, mas o nosso coração absorva a Tua palavra, que Tu mesmo reservaste para nós nesta noite. Que nada, nem ninguém interrompa o fluir da Tua palavra, na medida em que ela não volte para Ti vazia e cumpra o propósito para o qual o Senhor já tem designado nesta noite. Fala conosco, e não somente com aqueles que estão aqui, mas também com aqueles que estão assistindo ou vão assistir esta mensagem do Senhor pela TV, pela internet. Que o Senhor esteja, no momento em que ela estiver sendo proferida, renovando esta palavra aos nossos corações, aos corações de todos que a ouvirem. É o que nós oramos juntos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Há coisa de 2 semanas, eu tive um privilégio de fazer a abertura da 10ª Semana Pedagógica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um evento que acontece 2 vezes por ano e que reúne ali mais de 1.600 dos 2.000 e tantos professores que nós temos ali naquela universidade. E dentre aqueles 1.600 professores, alguns que eram convidados e que iriam ser palestrantes, um dentre eles era o famoso Luiz Felipe Pondé, um filósofo que tem sido bastante lido e acompanhado. Tem um blog e também uma coluna no jornal A Folha de São Paulo. E naquela ocasião, enquanto estávamos esperando a conferência inicial ser iniciada, ser aberta, eu iria trazer a palavra em nome do Conselho de Curadores daquela instituição e logo depois iríamos ter uma palestra. E a palestra era sobre as questões éticas e o ensino de valores no ensino superior. Como os irmãos têm visto e os amigos também, é muito farto o material que hoje se encontra na internet mostrando a perda, a corrosão
contínua de valores na nossa sociedade, valores que não estão ligados necessariamente à confissão judaico-cristã, à cosmovisão, à maneira de ver de judeus e cristãos que comungam nesta escritura sagrada, mas a olhos vistos, valores que têm se deteriorado diante dos olhos de qualquer pessoa que tem um mínimo senso ético, de respeito, de solidariedade, de reciprocidade, coisas básicas do convívio que permitem que pessoas estejam juntas sem que elas vivam num caos, numa anarquia completa. Isso é muito fácil de perceber, não apenas no dia a dia nosso, mas aqueles que estão na docência, no ensino, seja nos colégios ou nas faculdades, percebem isso. De vez em quando você vê, como eu falei, um farto material na internet, mostrando a maneira como hoje, diferentemente de tempos atrás, é a relação entre alunos e professores, como não há mais respeito pela autoridade, pela figura do mais velho, como as pessoas não compreendem que aquela pessoa que está ali na sala de aula não apenas tem um conteúdo, mas tem uma experiência de vida e muitas vezes, em nome de certas ideologias, acaba trazendo tanto questionamento ético e tantos senões éticos. Então, naquela conversa que estava ali por trás no auditório, Rui Barbosa, esse filósofo Luiz Felipe Pondé, ele fez um comentário muito interessante. Ele disse: atualmente as pessoas falam de ética até na mesa do barzinho, na falta de assunto melhor. E na maioria das vezes falam muito sem dizer nada. E quando ele falava isso, que as pessoas falam muito hoje de ética sem dizer nada, imediatamente eu fui levado a imaginar do que ele estava falando. Talvez aquilo que um outro filósofo na década de 1920 do século passado, Ludwig Wittgenstein, que dizia assim, que a ética é mais do que uma investigação acerca do que é bom, sendo também uma investigação acerca daquilo que possui valor, sobre o que é realmente importante sobre o sentido da vida, isto é, aquilo que faz a pena viver e morrer por isto, aquilo que me faz viver ou aquilo que me faz morrer. É impossível pensar, portanto, no cristianismo sem pensar que o cristianismo tem repercussões éticas. O próprio Jesus, quando quis fazer um resumo, ou foi instado a fazer um resumo sobre os 10 mandamentos, o padrão ético que revela quem é Deus e qual é a vontade de Deus, a lei do Senhor, ele disse que tudo se resumia a uma verticalidade e a uma horizontalidade. No âmbito vertical, na dimensão vertical, amar a Deus acima de todas as coisas. E na dimensão horizontal, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o que significa isso de modo prático? O que significa amar a Deus acima de todas as coisas? Amar ao próximo como a si mesmo, quando a gente deseja levar Deus a sério, quando a gente deseja levar as palavras de Jesus a sério, que é justamente o tema da série de mensagens que nós estamos começando hoje à noite, Jesus levado a sério. O que significa levar Jesus a sério quando ele, falando sobre ética, disse: faça aos outros primeiro aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Volte os seus olhos para o texto. Vamos buscar na palavra de Deus exatamente respostas a esta pergunta. Olhe o texto. Nós estamos no meio do Sermão da Montanha. Talvez o sermão mais importante de Jesus, que praticamente inaugurou o seu reino. John Stott dizia que era a constituição do reino de Deus, como se fosse uma carta magna que fazia vinculação ética de todos os cidadãos do reino. O Sermão da Montanha foi proferido para uma grande multidão, naquele chamado Monte das Bem-aventuranças, que fica ali perto do Mar da Galileia, mas particularmente aos discípulos de Jesus que estavam ali no seu círculo mais íntimo. Se você olhar no capítulo 5, no verso 1, é exatamente isso que diz, quando fala assim, que as multidões se reuniram
ao redor de Jesus, verso 1 do capítulo 5, e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. O ensino era para que todas as multidões pudessem ouvi-lo, mas era basicamente para discípulos de Jesus. No meio desse sermão, Jesus então começa a falar da justiça de Deus que ele nos dá, em Cristo, na própria pessoa dele, e também de como essa justiça, essa retidão, esse andar ético, também é para ser vivenciado em relação aos outros. E curiosamente, quando nós lemos nesse texto, no início dessa mensagem, a gente começa a olhar uma certa ética da reciprocidade. Primeiramente, uma ética da reciprocidade na relação de Deus com o homem. Veja, ele diz assim: peça e lhe será dado. Versículo 7 que nós lemos, capítulo 7, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á. Busque e você vai achar. Buscai e achareis. Bata como numa porta e essa porta lhe será aberta. E aí ele faz uma relação causal, pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. É uma ética de uma reciprocidade perfeita. Busca, acha. Bate, abre. Pede, recebe. Mas essa ética da reciprocidade, ela é só perfeita e ideal porque os dois polos dessa ética são um homem pecador e um Deus santo, justo e bom e misericordioso. Porque é esta a comparação que é feita logo depois. Veja no verso 8. É dito assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E aí ele explica que relação é essa. Ora, se vós que sois maus, na essência da corrupção humana, tem uma tendência pecaminosa ao mal. Sabem, vocês que assim são, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. A ética, portanto, perfeita, é uma ética que é recíproca da parte de Deus em relação ao homem, quando ele está numa relação paternal. Não necessariamente numa relação de criador e criatura. Na relação de criador e criatura, talvez a reciprocidade fosse vivenciada da seguinte maneira: peça, mas como você não merece, não receberá. Bata, mas como você é pecador, não será aberto. Busque, mas como você não sabe achar, não encontrará. Mas quando ele está falando de uma relação perfeita, ética, recíproca, ele coloca uma figura paternal de Deus para com seus filhos, como modelo, como paradigma, para que depois, nos versos seguintes, entre os seus filhos, e mais do que isso, dos seus filhos, mesmo para aqueles que são apenas criaturas, essa ética possa ser vivenciada. É curioso que esses versículos acabam resumindo, irmãos, o amar a Deus acima de todas as coisas e o amar ao próximo como a si mesmo. A regra áurea, que é exatamente essa do verso 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei primeiro vós, porque esta é a lei e os profetas. Na verdade, é um resumo do resumo daquele resumo que Jesus disse que resumia a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Daí porque antes dele falar sobre como deveria ser esse amor ao próximo, ele primeiro demonstra o amor que Deus tem para conosco, que não é baseado no mérito, porque vós sois maus, mas na relação de amor que ele manifesta perfeitamente na pessoa de Jesus. Como eu costumo dizer, Deus revela o seu mais profundo coração de amor e graça e bondade em nos dar aquilo que nós precisamos e não necessariamente aquilo que nós merecemos. E é por causa disso que ele nos constrange a amá-lo primeiro, ou amá-lo depois, porque ele nos amou primeiro, melhor dizendo. Porque ele nos amou de maneira tão abençoadora, tão abundante, tão generosa, como um pai que ama a filhos. Ele então espera que, em relação a ele, nós o amemos.
mas também amemos em relação ao outro. E como é este amor? Como essa ética se revela? Como essa ética se manifesta? Ela se manifesta de algumas formas. A primeira delas, Jesus deixa claro que a ética não é simplesmente não fazer aos outros o que você não quer que lhe façam. Talvez essa seja a ética do budismo, do confucionismo e de outras religiões. Uma ética de negar, de não incitar à bondade, mas coibir a maldade. Daí porque você pode encontrar, sim, em ensinos de outras religiões, de outras filosofias de vida, a ideia de que a melhor maneira de se relacionar com o outro é não fazer aos outros aquilo que você não quer que lhe façam. Mas na Bíblia não. Jesus sai daquela ideia de não fazer para nos dar um mandamento positivo. O mandamento positivo de Jesus é: faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ele não diz simplesmente não faça. Ele diz: ofereça o respeito, ofereça a empatia, ofereça a solidariedade, ofereça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse oferecido. A ética de Jesus, portanto, não se trata apenas de não fazer o mal, se trata de fazer o bem. Não se trata de não desrespeitar, se trata de respeitar. Não se trata de não prejudicar, se trata de ajudar. Não se trata de omitir-se de fazer algo desrespeitoso, se trata de fazer algo respeitoso para com o outro. Aquela ética que baseia toda a ação de Jesus, que o Evangelho chama de compaixão, e que não é nada mais, nada menos do que ter o mesmo sentimento do outro, colocar-se no outro, aquela empatia que hoje se fala ser uma virtude tão importante para todos, aquela ideia de fazer aos outros o que os outros gostariam que lhe fossem feitos, e que você particularmente gostaria que fosse feito a você. Mas preste bem atenção, porque talvez aos mais desavisados, aqui possa parecer que Jesus está dizendo algo semelhante a: faça o bem, porque o bem será lhe feito. Ou algo como: uma mão lava a outra e ambas lavam o rosto. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus ensina que, mais do que reciprocidade, a ética se alimenta de uma motivação pura, de modo que, mesmo fazendo o bem e fazendo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito, se sua motivação não for pura, aquela atitude valor nenhum tem para Deus, porque enquanto o homem vê o exterior das atitudes externas, Deus pesa os corações, Deus sonda os corações. Daí porque todo o Evangelho, particularmente o Sermão da Montanha, traz para nós imperativos éticos muito mais profundos do que a gente pode imaginar. Por isso que em outros momentos desse sermão, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito? Pois eu, porém, vos digo. E vai mais fundo na motivação da ação, e não apenas na ação de per si, não apenas na ação por si mesma. Deus está dizendo, então, nesse sentido, que muito mais de que não querer, ou querer de uma maneira que não seja bem motivada, o que Ele deseja que estejamos imbuídos é de alguma coisa que seja realmente pura de alma, pura de coração. Mas aí vem um problema. Como ter uma motivação pura se somos seres impuros? Como ter uma motivação reta se somos seres pecadores? Muitos anos atrás, uma pessoa me trouxe um dilema que ela vivia, em que ela tinha entendido a ideia da gratidão. Ela lutou muito com essa ideia de que deveria, em tudo, dar graças. E aí ela mudou, de fato, a sua atitude. Deus operou na vida dela, eu fui testemunha disso, foi minha ovelha durante muitos anos, e eu acompanhei e vi que de uma pessoa ranzinza, essa pessoa se tornou uma pessoa de sorriso aberto, contente com tudo, contente com a vida.
Mas aí ela começou a entrar num verdadeiro dilema, porque ela disse assim: pastor, o meu problema é o seguinte, é que eu consigo ficar mais contente quando as coisas estão melhores e menos contente com as coisas que estão piores. E eu disse assim: seja bem-vindo, você é normal. A ideia de gratidão e de contentamento não é uma ideia de quantitativa, não é uma ideia quantitativa, que você deve estar tão contente quanto, porque a Bíblia não diz por tudo dai graças, mas diz em tudo dai graças. Há coisas que não têm muitas razões para nos alegrarmos, para estarmos felizes e contentes, mas Deus nos dá uma motivação mais pura, e essa ação de Deus é o que faz com que corações maus consigam dar boas dádivas, e que é exatamente aquilo que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: olha, mesmo vocês que são filhos, ou melhor, pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que é bom e que está nos céus, lhes dará além e infinitamente além daquilo que vocês merecem. Jesus está falando então de que muito mais do que qualquer outra ação, Deus busca a ética da motivação, de uma motivação que baseia tudo aquilo que é feito em seu nome e para a sua glória. Finalmente, Jesus ensina que a ética deve ser abrangente e não seletiva. Ele afirma que, olha, tudo quanto, verso 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse tudo quanto demonstra que a ética deve se imiscuir em todas as relações humanas, que a gente não pode ter uma espécie de ética seletiva e ser ético com aqueles que são éticos conosco, ser bom com aquele que é bom, ser bom em determinado lugar que nos elicia, nos motiva, fomenta em nós atitudes boas, e resolver ir para a guerra em qualquer outro lugar e com quem quer que seja, num ambiente onde nada de bom nos é dado. A Bíblia diz que, claramente, Jesus, ao falar tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, ele está falando de uma ética abrangente e não seletiva. Não é apenas um código de conduta para aqueles que são bons para comigo. Essa ética de conduta para aqueles que são bons para comigo era aquilo que os judeus pensavam quando diziam que eles deviam amar os amigos e odiar os inimigos. Jesus refaz esse conceito e diz assim: vocês devem amar não apenas os amigos, mas amar os inimigos. O que nos torna, ou que nos leva a uma situação extremamente complicada, irmãos. Porque se nós formos no nosso dia a dia aplicar essa ética em cada situação concreta, em cada momento da nossa vida, nós podemos sim correr um risco de perder, de ser prejudicado, de que alguém nos faça o mal, de perdermos dinheiro, saúde e talvez até a própria vida. E é por isso que essa ética de Jesus, ela é tão revolucionária e tão contra a cultura dominante. Ela só faz sentido para aqueles que têm a sua vida completamente posta nas mãos de Jesus. E que sabem que esses anos de vida que nós temos aqui na terra, eles se resumem a uma fração mínima da verdadeira vida eterna que o Senhor nos tem adiante de nós. E que, portanto, perder aqui não é perder tudo. Ser prejudicado aqui não é um prejuízo completo e final. Até mesmo perder a vida aqui não significa a última estação dessa jornada. O próprio Jesus inspira pelo seu Espírito o apóstolo Paulo quando ele diz: quer morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus. Essa ética, portanto, é uma ética abrangente. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Tudo quanto quereis que os homens vos façam. Quando nós vamos buscar na nossa própria confissão de fé, a maneira como nós acreditamos, nós
olhamos umas coisas interessantes, porque se você olhar direitinho aqui, você vai ver, por exemplo, no Catecismo de Heidelberg, que é um dos principais documentos que nós temos na nossa confissão de fé, e que foi um catecismo que surgiu naquela cidade holandesa e que fala um pouco da nossa teologia reformada. É perguntado na pergunta 107 daquele catecismo: é suficiente não matar nosso próximo? E a resposta diz: não. Porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos nosso próximo como a nós mesmos e mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza para com ele. Devemos evitar o prejuízo dele tanto quanto possível e até mesmo fazer o bem aos nossos próprios inimigos. Eu estou esperando que algum irmão aqui no auditório diga assim: é sério isso, pastor? Sério, pastor? É isso mesmo? Você está entendendo agora a série de mensagens? Levando as palavras de Jesus a sério? Se nós formos levar isso aqui a sério, irmãos, o que significa no dia a dia da sua existência as implicações de fazer aos outros primeiro aquilo que você gostaria que eles lhe fizessem? Mas mais do que isso, o que significaria no seu dia a dia você fazer primeiro aos outros aquilo que você gostaria que eles lhe fizessem, mesmo que eles não lhe façam? Mas o que significa no seu dia a dia você fazer aos outros primeiro aquilo que os outros gostariam que lhe fizessem, mesmo quando, além deles não lhe fazerem, eles lhe fazem o mal? É sério? É isso mesmo que está escrito? É isso mesmo que significa esta palavra? Se for para levar Jesus a sério, é isso mesmo. Onde está os nossos legítimos direitos? Onde estão? Onde está a justiça? Onde está o natural direito de retaliar, de retribuir? Não, nós não estamos falando de um direito natural. O Sermão da Montanha fala de direitos e deveres sobrenaturais, de uma ética que não é compreendida pela perspectiva humana, que não é uma ética de reciprocidade humana, não é uma cortesia, não é uma gentileza, não é uma conversa de barzinho, como Luiz Felipe Pondé dizia que as pessoas hoje estão acostumadas a fazer e a conversar. Ética é alguma coisa que, na perspectiva de Jesus, se for realmente levada a sério, nos fará, em muitas instâncias e em muitos lugares, nos questionarmos: será que é isso mesmo? Será que significa eu levar a pior? Será que significa eu abrir mão? Será que significa eu aguentar o prejuízo? Sabe, irmãos, em algumas circunstâncias significa exatamente isso. Por isso que não é conversa de barzinho, é tema de sermão, e não de um pregador qualquer, é tema de um sermão de um pregador chamado Jesus, o Sermão da Montanha. Daí porque ele está ligado a uma coisa que ele menciona anteriormente, e que é absurdamente confusa para nós, quando ele diz assim: se a vossa justiça, ou seja, se a vossa retidão ética não for além, não sobrepujar, não for diferente em qualidade e quantidade, não for mais intensa, não for mais abrangente do que as justiças dos meros religiosos, escribas e fariseus, de nada vos adianta.
Deus não diz assim: você está autorizado a retaliar se for justo. Aqui no texto ele diz que mesmo sendo justo, há um momento em que você pensa e reflete: o que eu vou dar a essa pessoa é o que ela merece ou o que ela precisa? Do mesmo jeito que desde toda a eternidade, Deus pensa acerca de suas criaturas em lhes dar não aquilo que elas merecem, mas aquilo que elas precisam. Não à toa, os versos posteriores a esse texto falam de duas estradas, de duas portas e de dois destinos. Ele diz que existe uma porta estreita, um caminho espaçoso e que conduz para a perdição. E existe uma porta estreita, um caminho apertado que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com esta segunda, com essa porta estreita, esse caminho estreito e esse destino seguro. Porque ele não está falando aqui necessariamente e tão somente de uma confissão de lábios, irmãos. Se formos levar Jesus a sério naquilo que ele nos diz, nós iremos falar menos, e agir mais. Iremos não apenas fazer aquilo que todos inclusive os mais justos fazem, e iremos fazer além daquilo que os mais justos fazem, com a melhor das motivações, e tão abrangente quanto abrangente é a vida. É o que faz, por exemplo, ou o que faria, ou o que fará uma mulher, ou um homem, sendo traídos pelo seu cônjuge, podendo pedir carta de divórcio, porque a lei assim autoriza, resolver perdoar. É o que faz um credor, mesmo vendo o devedor, não tendo nenhuma decisão ou nenhuma atitude ou intenção de pagar, perdoar a dívida, assim como ele nos perdoou. É o que faz um agredido oferecer o outro lado da face ao agressor, ainda que tenha direito de defender a própria vida. Veja do que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma ética inconcebível, incompreensível, se nós usarmos tão somente critérios humanos, de justiça e retribuição. Jesus quebra esse paradigma, entra com uma ética de uma contracultura cristã, que sonda corações e motivações, que abrange todos os aspectos da vida e diz assim: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro. Se fosse você o devedor, o que você gostaria de receber? Se fosse você o adúltero ou a adúltera, o que gostaria você de receber? Se fosse você o agressor, que pode ser levado a pagar por suas agressões, mas que arrependido busca o perdão, o que você gostaria de receber? Eu não sei o que você vai fazer se você vive no seu dia a dia, e muitos de nós precisamos viver neste dia a dia, já que não somos uma ilha, em relações pessoais, profissionais e familiares, em que, se nós aplicarmos de maneira absoluta esta regra, de tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei vós primeiro, eu não sei o que você vai fazer em aplicar em cada circunstância e em caso concreto esta regra. Talvez você tenha prejuízo. Talvez você seja o otário do dia que acordou para ser enganado por um esperto. Talvez você seja aquele que vai perder a própria vida. Mas se for para levar as palavras de Jesus a sério, nós vamos levá-las parcialmente ou completamente?
Eu gosto muito de ler o Evangelho não apenas como um cristão do século 21 e um pregador que precisa, num domingo, trazer uma mensagem como essa. Eu tento me transportar a um daqueles discípulos de Jesus, numa época muito mais injusta do que a nossa, numa época de opressão de um império estrangeiro sobre aqueles discípulos, numa época de muito antagonismo, numa época em que não havia muitas instâncias em relações humanas nenhuma para se socorrer. Era preto no branco e branco no preto. Alguém que caísse poderia ter e ser apedrejado. Eu fico imaginando esses discípulos ouvindo Jesus falar essas palavras. Eu fico imaginando que alguns deles disseram assim: é isso mesmo? Isso é sério? Esse negócio vai dar certo? É desse jeito? Houve pelo menos um momento em que Jesus, talvez na sua despedida, respondeu essas perguntas. Vocês lembram? Está lá em João capítulo 13. Jesus está com os seus discípulos naquela última ceia. Uma ceia que, se não é igual a essa nossa, foi inspirada a essa nossa naquela. A última ceia. E antes de começarem a comer, e antes de Jesus começar a falar da sua despedida, da vinda do Espírito Santo, e daquelas coisas que iriam consolar aqueles homens depois que ele partisse, diz o texto que, como toda refeição, era comum as pessoas se lavarem antes de comer, mãos, mas principalmente os pés, que ficavam expostos, como eu já mostrei algumas vezes aqui na igreja, naquela mesa baixa, onde não havia cadeiras e os pés eram colocados para trás, e eles estavam sujos, rachados, expostos muitas vezes a cortes e feridas. Era o papel mais degradante de um empregado doméstico naquela ocasião, de um servo, lavar os pés do viajante antes dele sentar à mesa para comer. E diz o texto que Jesus, em dado momento, antes de partir o pão, comer a ceia pascal, que depois se transformaria na Eucaristia, Jesus tira a sua túnica de cima, coloca uma espécie de toalha na sua cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus toma uma atitude ética. Ele faz aos outros aquilo que os outros gostariam que lhe fizessem. Mas ninguém podia imaginar que era Jesus que iria fazer isso. E Jesus lava os pés. Pedro, a princípio, rejeita aquela lavagem, vocês conhecem a história. E em dado momento, Jesus então pergunta àqueles homens: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam a seriedade desse gesto ético de dar ao outro aquilo que você gostaria de receber? Pois eu lhes digo agora onde é que está a minha base ética. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Pois em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem aquele que é enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes.
Há coisas na Bíblia que nós somos felizes em saber, felizes em acreditar, irmãos. Mas nós só seremos mais do que felizes, que é o significado da palavra bem-aventurado, se nós praticarmos. Se nós praticarmos a ética da reciprocidade, se nós praticarmos a regra de ouro, se nós formos capazes de oferecer e surpreender ao outro com algo que vem e emana do profundo do nosso coração, porque Ele fez e nos amou primeiro. Queridos, há muitas coisas na vida, e muitas portas, e muitas situações, e muitas crises que serão desmanteladas, abertas e respondidas pela surpresa que as pessoas terão por ver gente levando as palavras de Jesus a sério. Eu não posso garantir que todas as vezes dará certo. Nem posso garantir que todas as vezes você não terá prejuízos ou não será prejudicado. Eu não posso garantir, nem mesmo que eu faça todas as vezes, mas eu posso lhe dizer algo. É que se é para levar Jesus a sério, nós precisamos levar as palavras de Jesus a sério. E eis aqui a primeira delas, desta série de mensagens. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro. Que Deus lhe ajude, lhe ilumine e lhe capacite a colocar essas palavras na prática, amanhã de manhã, quando começar a sua nova semana. Que Deus nos ajude a fazer isso, porque todas as vezes que alguém fez um padrão e um paradigma de causa e efeito, de produção e retaliação, foi quebrado. Jesus fez isso e todos experimentaram esta novidade. Vamos pedir a Deus que nos ajude a fazer isso? Eu sei que você vai sair hoje à noite, talvez com algumas inquietações. Eu gostaria muito que você saísse hoje à noite com a ideia: e se eu levar isso realmente a sério? O que significa isso? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Deus amado e querido Pai, como é que nós poderemos entender esta palavra e colocá-la em prática, Senhor? E não apenas usá-la como uma conversa comum e usual que sai dos nossos lábios, mas como uma ética de vida. Como, Pai? Se nós olhamos para dentro de nós e vamos nos lembrando de certas circunstâncias que passamos recentemente, de certos momentos que enfrentamos recentemente, que se nós aplicássemos esta regra, a regra áurea, a regra de ouro, nós teríamos sido prejudicados, feridos, maltratados, ou talvez até perdido a vida. Ajuda-nos, Senhor, nesse mundo cada vez mais engajado no que é mal, onde ética virou palavra bonita. Ajuda-nos como cristãos a viver mais do que uma ética situacional. Ajuda-nos a viver uma ética de alguém que leva a Tua palavra a sério. A mim e a meus irmãos, meus amigos que estão aqui, Pai, permita-nos, Senhor, vivenciar isso essa semana. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro,
todos. Vamos ficar em pé, irmãos, para cantarmos juntos? Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser Bom, você deve ter percebido o quão sério é se você levar as palavras de Jesus a sério. Que implicações tremendas no nosso dia a dia significa dar aos outros aquilo que nós gostaríamos de receber, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Eu espero que você tenha sido muito abençoado, e não somente você, mas a sua família e todos quanto viram e ouviram esta mensagem. Se você deseja entrar em contato conosco, todas as informações estão aí aparecendo na tela, e a nossa alegria é que você não apenas esteja aqui conosco virtualmente, mas apareça em um dos nossos encontros. Deus o abençoe e uma excelente semana.